Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, programa este do Rotary Clube de Tupã, que visa levar até você informações de vida, informações de saúde, e é esse o nosso tema de hoje. A saúde é essencial para o ser humano, mas hoje mais de 400 milhões de pessoas não têm acesso à saúde, ou se onde residem existem condições de atendimento, eles não têm recursos financeiros para serem atendidos ou para buscar a saúde que necessitam. Doenças resultam em miséria e sofrimento para milhões de pessoas no mundo inteiro. E é por isso que combatê-las é tão importante para o Rotary Clube. Nós lideramos iniciativas grandes e pequenas nessa área. Criamos clínicas itinerantes, centros de doação de sangue e treinamento para comunidades carentes, afetadas por surtos e sem acesso ao atendimento médico. Com a infraestrutura que criamos, o trabalho conjunto de médicos, pacientes e governo fica, evidentemente, muito mais fácil. E no dia 26/4 é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Um assunto muito importante. Hipertensão é uma coisa muito séria, assim como todas as doenças cardíacas. E para falarmos sobre este assunto importante, hoje eu tenho um time aqui comigo. Estão presentes Simone Veronês, que é diretora do Departamento de Atenção à Saúde do município de Tupã. Também a doutora Isabel Forte, dentista e coordenadora de saúde bucal. E a Mariana Parra, que é enfermeira e que também trabalha nessa área muito importante. Elas nos brindam com a sua presença e vamos falar hoje sobre pressão arterial. O que é que podemos fazer para diminuir os males que elas causam. Eu vou começar com você, Simone. Você está bem? Tudo bem. Seja bem-vinda a esse programa. Obrigada. Simone, você é tupaense? Sou tupaense, há 12 anos. Sou natural da cidade de Iacri, minha família é de lá. E trabalho há 12 anos na saúde pública aqui em Tupã, quando nos mudamos para cá. Ah, sim. Então vocês mudaram-se para cá há 12 anos? Isso, há 12 anos. Muito bem. E você estudou, teve fora? Isso, a minha formação enquanto enfermeira, que eu sou enfermeira de formação, foi na faculdade de Adamantina, então fiz os 4 anos de formação em Adamantina. Ah, tudo aqui na região? Tudo aqui na região. E logo quando eu me formei, já comecei a trabalhar na saúde pública do município. Do município. Isso. Hoje você trabalha no Departamento de Saúde, especificamente, ou em alguma das UBSs? Isso. Hoje eu estou no departamento em específico, o Departamento de Atenção à Saúde, que na verdade faz a gestão, junto com a equipe que hoje está aqui comigo, das unidades básicas de saúde do município. Tanto do Programa Saúde da Família, como das unidades básicas de saúde. Perfeito. E apenas a título de curiosidade, porque isso não faz parte do nosso assunto, mas o Programa Saúde da Família, já que você citou, ele funciona realmente? Ele funciona, ele tem uma proposta muito bacana, é uma proposta do governo federal de levar saúde para as famílias. Então ele funciona, João, de uma forma diferenciada das UBSs tradicionais. O cuidado no domicílio, o cuidado continuado, oferecendo para as pessoas uma continuidade nessa assistência. E não só apenas quando elas procuram com alguma situação aguda o serviço. Muito bom, é muito bom a gente saber isso também, esse é o tipo de informação que nós precisamos. E Mariana? Você está bem? Tudo bem. Queremos saber de você também. Você é natural de Tupã, você é da onde? Eu nasci em Rio Claro, mas... Rio Claro, uma excelente cidade, hein? Isso. Uma cidade muito bonita, Rio Claro. Já tive a oportunidade de estar lá. Mas eu fiquei apenas 2 anos, E aí eu vim para Tupã, onde eu vivi minha infância inteira. E eu fui depois para a faculdade, que aí eu fiquei 6 anos fora do município de Tupã. E após, que foi em Ribeirão Preto, eu me formei lá na USP de Ribeirão Preto. E aí eu retornei para Tupã quando eu fui formada, assim que eu me formei. Muito bom. E hoje você trabalha com essa equipe gestora da saúde? Isso, desde janeiro, a convite do departamento, da Simone, do Laércio secretário, eu tô junto com a gestão, mas eu trabalhava numa unidade de estratégia de saúde da família, onde eu fiquei durante 5 anos atuando como enfermeira do município também. Aqui em Tupã? Aqui em Tupã. Que beleza, muito bom, hein? Muito bom tê-la aqui conosco. E a doutora Isabel? Deixei você por último. Sim. Talvez o nosso assunto seja mais longo aqui, né? Pode ser. Doutora Isabel, e vamos também criar esse vínculo com o público. Você
Nasceu em Tupã ou veio de onde? Não, eu sou marilhense, né? Eu nasci em Marília e tive a minha formação de odontologia em Bauru, na USP de Bauru. E quando em 85 me formei, em 86 me casei e vim para Tupã. Estou aqui desde 86 e na atenção básica e na saúde pública desde essa época. Há 32 anos que eu estou nesse setor, né? Já trabalhei nas unidades de estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde como dentista na parte clínica e atualmente estou na coordenação de saúde bucal e a Simone também e o Laércio. Eles me convidaram para compor esse time de coordenação de atenção básica e agora nós estamos aqui realmente vendo a saúde como um todo, né? Sim, isso é muito importante, né? Essa questão de saúde no Sim. município. E eu percebo que a atenção à saúde aqui é muito boa, né? Muito grande. Olha, realmente, assim, eu acho que Tupã é diferenciado nessa parte de saúde pública. A gente compara com algumas outras cidades que a gente tem conhecimento, que a gente vai em reuniões, etc. Recentemente eu fui numa reunião em São Paulo, no Congresso de Odontologia, e eu realmente fiquei muito feliz do que eu senti que Tupã está diferente de muitas cidades. Muitas cidades. Nós temos o privilégio aqui em Tupã também, já que estamos falando de saúde, de ter um tratamento de esgotos em 100% Sim. das residências, né? Tupã, porque isso é muito importante. Eu tive numa das capitais do Nordeste, e eu fiquei horrorizado, porque naquela região onde os turistas passeiam, né? Aqueles lugares bonitos, é tudo muito lindo. Mas se você sair um pouquinho do centro ou do centro turístico da cidade, é um horror. O esgoto, numa capital, ele corre a céu aberto. Sim. Então as pessoas, eles cortam galhos de eucalipto e colocam em cima daquela valeta para minimizar o mau cheiro das ruas, né? Sim, é impressionante. Sim. E nós, em uma cidade como Tupã, somos privilegiados com essa atenção. É uma questão de saúde, principalmente, né? Sim, é muito difícil você ter saúde quando você não tem uma água de qualidade e um sistema de esgoto realmente eficiente, né? E Tupã, nesse setor, é muito privilegiado. Então, nós temos ambos. Esse sem sombra de dúvida. Muito bom. Simone, vamos então começar agora a entrar no assunto que nos traz a esse programa. Hipertensão. Então, fala um pouquinho para nós o que é hipertensão e principalmente os resultados da hipertensão, o que ela causa. Tá. A gente pode classificar que a hipertensão, João, é um problema cardiovascular. E o que vem a ser um problema cardiovascular, que acomete tanto o coração quanto a circulação da população, né? Fazendo aí a dilatação dos vasos e tendo uma elevação desse nível de pressão. Eu acho que é muito pertinente o assunto, principalmente agora, dia 26, em que se comemora o Dia Nacional de Prevenção e Combate, e por isso o departamento aqui da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio do secretário, se organizou e está empenhado em desenvolver ações para o município. Porque a hipertensão, não só a hipertensão, os problemas cardiovasculares é o problema de maior fator de morbimortalidade. O que significa isso? Né? É a condição de saúde que mais adoece e mais leva a óbito as pessoas no mundo, João. Né? E mais da metade desses números são relacionados à hipertensão, tanto de causas de adoecimento, internação, como também de mortalidade, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo. Você disse que hipertensão é causa de outras doenças. A que a hipertensão leva também no organismo da pessoa? A gente costuma dizer que a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, ela pode causar infartos, né? Acidentes vasculares cerebrais, como popularmente os AVCs, né? Doenças renais crônicas definitivas, que o paciente vai depender de hemodiálise, de diálise, para ter, né, o funcionamento do seu organismo. Então, ela pode levar a um acometimento muito grave. E o que nos preocupa muito é que ela é uma doença silenciosa, né? Então, por isso a gente vai estar desenvolvendo a campanha, que a gente vai estar explicando como que vai funcionar. Nós vamos ouvir. Mas então, veja bem, vamos deixar muito claro. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu tenho um probleminha de pressão alta. Não é um probleminha. Não é um probleminha. É uma doença e ela precisa ser
cuidada, ela Sim. precisa ser tratada. Na verdade é um problemão, João. Para problemão, você ter uma ideia, né, ela é a causa, a hipertensão arterial, de mortalidade no Brasil de 300 mil brasileiros por ano. 300 mil brasileiros por ano morrem em virtude à hipertensão. Ou a própria doença ou as suas complicações. Sim. Né, são 820 mortes por dia. 30 óbitos por hora e 1 óbito a cada 2 minutos. Então, no transcorrer da nosso bate-papo aqui, do nosso programa... Há pessoas morrendo no Brasil em virtude da hipertensão. Impressionante. Então... Não, e você colocando assim esses dados, dias, horas, minutos, fica muito mais claro para a gente entender, né? Sim. Então, realmente, é um problema, é um problema de saúde, um dos problemas cardiovasculares que tem um grande impacto no mundo, principalmente na saúde pública. Muito bom. Eu comentava com você a princípio que um certo dia eu fui conferir a minha pressão arterial e a enfermeira botou o aparelho e mediu e disse assim, a sua pressão está boa. Eu falei, muito obrigado. Ela disse, boa para internar, eu vou levar você para o hospital agora. Né? A minha pressão arterial estava altíssima. Então, o que eu fiz? Eu procurei um profissional imediatamente, segui a risca, tenho seguido à risca as orientações desse profissional e já desde o mês de dezembro que a minha pressão arterial tem se mantido estável e boa, pressão de atleta, como diz o meu médico, né? Então eu sei a importância que é a gente se cuidar. Sim, e muitos pacientes, uma grande parte da população acaba descobrindo a hipertensão como você descobriu, de repente por um acaso. Né? Por isso é muito importante a gente ter regularmente a nossa pressão aferida, que é medida por um profissional de saúde. Né? O meu pai também foi da mesma maneira, ele descobriu a hipertensão por um acaso, né? Ele foi fazer uma coleta de exame laboratorial, foi aferida a pressão e estava 22 por 12. Né? A partir de então, a vida mudou, né? Mas até então ele não tinha sintomas por conta de ser um problema, né, silencioso, e agora também segue com vida normal e com tratamento. Perfeito. Cuidados para a saúde. Sim. Se nós queremos ter longevidade e qualidade de vida, não é verdade? Mariana, fala alguma coisa sobre o seu trabalho nesta área. Então, enquanto enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, né, que eu atuava, a gente atua na promoção, né, com orientações para a população, a prevenção da hipertensão arterial e no tratamento em si. Né? Enquanto enfermeira da unidade, a gente vê que muitas vezes os pacientes, eles acabam conhecendo a sua pressão, né, medida para o profissional de saúde, inicia o tratamento, mas essa pressão se normalizando, ficando dentro da faixa de normalidade, eles acabam desistindo do tratamento, eles acreditam que parando o remédio a pressão já se normalizou. Né? Então a gente tem que ter essa atenção, que o paciente que é hipertenso, tem uma hipertensão arterial, ele vai tomar uma medicação para o resto da vida dele, né? É uma doença crônica que não tem cura, ela tem o controle, ela tem a melhora da qualidade de vida, com os hábitos saudáveis, com a atividade física, com a diminuição do sal, né? Sim, sem dúvida. E a atividade física não é tão complicado, agora há pouco nós falamos, né? Eu procuro, esses dias, por causa da Semana da Solidariedade, não foi possível. Mas eu procuro caminhar todas as manhãs. Eu moro no final da Tamoios e apresento um programa 5 para 7 da manhã na Rádio Nova Tupã. Então eu faço esse trajeto a pé. E a subida da Tamoios não é fácil, não. Perfeito. Então eu estou me exercitando. Exato. Né? Eu estou cuidando do meu corpo. Outra coisa também que eu faço o controle é da glicemia. Mas eu nunca tive problema de glicemia, mas estou mantendo um padrão, né? Um padrão. Então, agora você estava dizendo que há pessoas que se acham já estou bem, não preciso mais, e abandonam o tratamento. Abandonam o tratamento. E aí é onde a gente tem um aumento dessa pressão novamente, e aí gerando complicações, que a hora que esse paciente vai ter algum sintoma, já tem complicações que a gente não consegue mais controlar. Por exemplo, já teve um AVC, né? Já teve uma insuficiência renal num grau que teve que ter
uma intervenção. Então, muitas vezes, a gente, enquanto enfermeiros da unidade de saúde, a gente se depara com esses pacientes. E a atividade física, né, que nem você colocou, todo dia eu estou fazendo. Às vezes a gente coloca que a gente não tem tempo de fazer atividade física, né? Então a gente ocupa nosso tempo do dia fazendo várias outras atividades, mas a gente não percebe que fazer, né, os 30 minutos de atividade física, no mínimo, é uma grande ajuda para o seu corpo, né? Ele vai influenciar diretamente a você ter o controle do seu peso, a você melhorar as suas condições de organismo. Me diga uma coisa, a questão dessa interrupção de um tratamento que deve ser continuado, dá-se pela falta de informação? Muitas vezes sim. Né? O paciente ali na unidade, ele é acolhido por uma equipe multiprofissional que vai desde o agente comunitário na casa, dando informações quanto àquela receita que o médico prescreveu, a divisão dos medicamentos para pacientes que não têm muitas instruções, né? Estudos, então não entendem, não sabem ler, então a divisão dessas medicações na casa, os auxiliares de enfermagem no controle da unidade, o enfermeiro, o médico, então a parte odontológica. Então essa equipe multiprofissional atende esse paciente, mas muitas vezes esse paciente, por considerar que a pressão dele nesses controles se normalizou, ele acredita que não precisa mais ir até a unidade, fazer esse controle, não precisa mais tomar medicação, e aonde acontece desse paciente ficar por um período, e por isso que é importante a unidade... E agravar o seu quadro clínico, isso, né? Aí você falou das unidades estratégias de saúde da família. A importância da gente ter essas unidades no município e como elas funcionam é justamente por isso, porque aquele paciente que acaba não indo na unidade, a gente tem o acesso ao domicílio, a gente tem os agentes que vão resgatar ele na casa para trazer novamente para dar início a esse tratamento. Beleza. Você falou sobre saúde bucal, então eu tenho que falar um pouquinho com a doutora Isabel. A senhora está quietinha aí, mas só nós observando. Só ouvindo, mas agora nós vamos falar da sua área específica. Sim. Então, enquanto coordenadora de saúde bucal, existe uma necessidade igualmente de se cuidar da hipertensão dentro dessa área. Sim, é fundamental nós como profissionais da saúde, os dentistas, né, terem essa preocupação, porque nós somos os profissionais que mais fazem procedimentos cirúrgicos nas unidades de atenção básica, né? Nós constantemente estamos promovendo, fazendo restaurações, que é um procedimento cirúrgico, extrações, dando anestesias, né, são procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Sim, então, mas a gente utiliza a medicação, etc. Sem dúvida. E às vezes tem paciente que vai nos procurar por uma queixa odontológica e na nossa anamnese criteriosa, no nosso cuidado, que deve ser assim mesmo, nós até detectamos que esse paciente é um paciente hipertenso e ele nem sabia, porque realmente a grande maioria do hipertenso, ele é assintomático. Então, ele descobre, às vezes, numa consulta de rotina. Ele descobre indo num consultório odontológico fazendo procedimento. E é fundamental que a gente tenha essa preocupação. Por quê? Porque a gente tem que ter realmente um cuidado especial com esse paciente hipertenso. A gente tem que se preocupar, diminuir o seu estresse no tratamento odontológico. A gente tem que se preocupar com a droga que nós vamos utilizar, que são drogas às vezes específicas. Nós temos que realmente preocupar com esse nível de pressão que ele tem, que ele está, né? Então, assim, é um enfoque multidisciplinar. A gente não pode fazer um tratamento sozinho, a gente tem que ter uma equipe, a gente tem que realmente, inclusive, estimular esse paciente a se cuidar na questão preventiva. Porque o que a gente quer hoje é prevenção, a gente quer que ele não fique hipertenso, né? Então, a odontologia é fundamental em todas as etapas, na prevenção, na promoção, no tratamento, ela está junto com a equipe realmente dando esse enfoque para o paciente de se cuidar mesmo, né? O que eu percebi é todo um conjunto de ações em benefício do paciente. Sim, com certeza. Porque, na verdade, o que a gente se preocupa é com a saúde integral do paciente, né? Sem dúvida. Então, é multidisciplinar. A gente tem que se preocupar com a nutrição, a gente tem que se preocupar com a parte de atividade física, a parte médica, a parte odontológica. A gente não pode... A enfermagem é fundamental para estar realmente controlando esse paciente, orientando. Então, a parte educativa, preventiva, promoção, realmente é um papel da equipe multidisciplinar, né? Muito bom, muito obrigado. As informações são muito boas. Nós vamos ter um breve intervalo e depois do intervalo nós voltaremos com esse assunto que está muito interessante e eu tenho certeza que será bastante esclarecedor para todos os que estão nos vendo neste momento.